Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Um bom sábado para os irmãos. Uma boa noite para os amigos. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele me concede da gente poder estudar a palavra de Deus, o que é muito bom, né? É sempre bom poder falar de Jesus, estudar sobre Jesus. Jesus é o nosso exemplo, né? E hoje não é diferente. Nós vamos falar de um tema muito interessante. Antes eu gostaria de agradecer os inscritos do canal e pedir a você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, meu jovem, que talvez esteja me assistindo pela primeira vez, ou que ainda não se inscreveu no meu canal. É simples, irmão, basta você clicar no YouTube e digitar Missionário Ricardo Lins. Vai aparecer uma sequência de vídeos lá. E aí você vai poder clicar, se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para você estar sendo notificado dos vídeos, tá? E clica na palavra personalizada quando você ativar o sininho, para que todo dia você esteja recebendo esse conteúdo, porque senão você vai perder, tem muitas informações para compartilhar. Hoje mesmo eu vou falar de um tema que eu acho vital, fundamental. Na minha ótica, o tema que é de maior necessidade para nós hoje. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome pelo dia, pela noite. Queira perdoar todas as nossas transgressões, tudo que falamos, Pai, todas as nossas fraquezas, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, que tudo que foi feito hoje, Pai, que entristeceu o Senhor, que possa ser lavado pelo Teu sangue. Que o Senhor possa nos tornar puros, santos e perdoados e abraçados pelo Senhor Jesus. Fale conosco, abençoe ao amigo, irmão, irmã, que me assiste, que me ouve, que ele possa receber a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmão, o tema de hoje é o Espírito Santo na vida. O Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia positiva ou ele é Deus? É uma pergunta que eu deixo no ar. Hoje existem muitas pessoas, uns defendem que ele é uma força ativa, outros defendem que ele é uma energia positiva e outros defendem que ele é Deus. Mas a pergunta é: o que é o Espírito Santo? Quem ele é? Né? Vamos lá. João 14,16 diz assim: E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por que Jesus teve que subir e o Espírito Santo teve que descer? Porque eles tiveram que divergir em funções, por causa do plano da salvação. Então, é mais ou menos assim: o Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano, e o Espírito Santo nos leva a experimentar os benefícios do plano da salvação. Entendeu? Eles trabalham em unidade. Entendeu? Um não é Deus sem o outro. Eles são um, não são três. Eles são três em funções, como pessoas distintas, mas eles são um em caráter, em pensamento. É que nem a situação, o estado da água, estado líquido, sólido e gasoso. Os três são o quê? São água, mas têm funções diferentes, né? É como um casal, né? E os dois se tornarão em uma só
carne. Mas são duas pessoas. Não é uma pessoa. Literalmente falando, são duas. Mas essas duas pessoas, com o tempo, elas vão se tornar uma só pessoa. Em pensamento, em caráter, uma só carne. Assim se dá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe isso de que um é maior do que o outro. A Bíblia nos mostra texto. Eu não estou aqui para falar de divindade, de trindade. Estou apenas dando um leque sobre a pessoa do Espírito Santo, que é o Consolador, o mantenedor, o Criador e o Consolador. Certo? O Espírito Santo, irmãos, nós vamos analisar uma situação aqui para ver quem é o Espírito Santo. Vamos para o livro de Atos. Atos, capítulo 5. Preste atenção no contexto. Aqui fala de Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, né? Eles venderam uma propriedade e tinham o intuito de entregar esse dinheiro para o avançamento da obra de Deus, para doar para a obra de Deus. Só que eles retiveram parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles venderam, disseram que iriam doar o dinheiro aos discípulos para que a obra, para que a pregação do evangelho pudesse avançar. Só que quando eles venderam o terreno, eles pensaram bem e chegaram à seguinte conclusão: vamos fazer o seguinte, vamos segurar um pedaço aqui e outro pedaço a gente dá. Ou seja, eles não cumpriram com aquilo que eles prometeram. E aí, no verso 3, disse assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço dessa terra? Por que você deixou o diabo entrar no teu coração e fazer você mentir? Ou seja, Deus revelou, o Espírito Santo mesmo revelou a Pedro que Ananias estava mentindo. Ou seja, eles achavam que eram mais espertos que Deus. E o próprio Espírito revelou, ele está mentindo. Ele segurou uma parte. E aí, o verso 4 diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, Ananias, mas a Deus. Então, o capítulo 5 de Atos nos fala do Espírito Santo, mas dentro desse contexto aqui, nos deixa claro, Pedro diz: o Espírito Santo me revelou que Satanás entrou no teu coração e fez você mentir. Você não está mentindo a homens, você está mentindo a Deus. Ou seja, o texto está deixando bem claro que o Espírito Santo é Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma energia positiva. Eu poderia entrar em outros textos aqui com vocês sobre essa questão, mas a questão não é essa. É só para deixar claro quem é o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da divindade. Há pessoas famintas do pão da vida, sedentas das águas da salvação. E ai do homem que pela pena ou pela voz desviá-las para falsos caminhos. O Espírito de Deus apela para os homens, apresentando-lhes sua obrigação moral de amar e servi-lo com coração, espírito, entendimento
e força, e de amar o próximo como a si mesmo. O Espírito Santo atua no íntimo da pessoa até que se torne consciente do divino poder de Deus e toda faculdade espiritual seja despertada para ação resoluta. Então, irmãos, o Espírito Santo apela aos homens, apresentando-nos a nossa obrigação moral de amar e de servi-lo com o coração, com o espírito, com entendimento, com força. E deve ser realizada na vida uma obra profunda e completa que o mundo não pode ver. E só o Espírito Santo pode realizar essa obra. Os que não sabem o que é ter experiência nas coisas de Deus, que não têm o testemunho do Espírito de que foram aceitos por Jesus Cristo, necessitam nascer de novo. Então, irmãos, aqueles que não conhecem o Espírito, não conhecem Jesus Cristo e necessitam de um novo nascimento. Quem é que teve que passar por um novo nascimento? Nicodemos. E Nicodemos não era um simples pastor. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Nicodemos era um mestre da lei. Era como se fosse um PhD hoje em teologia. Ou seja, ele conhecia toda a letra. Só que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Faltava ele conhecer a cereja do bolo. Conhecer Jesus, e faltava uma pitada de algo para dar sabor na vida dele, que é o amor. Jesus veio trazer justamente a pitada do amor. Não tem a pitadinha de sal quando você bota para dar o sabor na comida? Jesus veio trazer uma pitada de amor, porque eles estavam muito legalistas. Mas Nicodemos era um homem sincero, tanto que se converteu. O que pode o mundo saber da experiência cristã? Na verdade, nada. Até porque para o mundo isso é loucura, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entendeu? Então só quem está no espiritual entende. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. O que é comer a carne e beber o sangue? O comer a carne é se aproveitar, é esquadrinhar a palavra, é mastigar a palavra, é ter a palavra no coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. E o que é beber o sangue? É ser lavado pelo sangue de Cristo todos os dias. Irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu necessito muito disso. Eu preciso muito disso. E eu sei que você também precisa disso. Eu necessito diariamente de uma renovação, de um batismo do Espírito Santo. Eu careço disso, eu tenho necessidade disso. Interessante, irmãos, que o grande mestre explicou essa instrução dizendo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Nesta época, a palavra de Deus não é considerada digna de confiança. A palavra de Cristo, que vai diretamente de encontro aos desejos e condescendências humanas e condena hábitos e práticas populares, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitou no grego significa tabernaculou entre nós, é ignorada e desprezada. Jesus, ele é hoje tido como chacota por muitos. Em músicas, em piadas, ele é ridicularizado, é desdenhado. Mas uma coisa é certa: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça, irmãos. E essas pessoas que fazem isso terão que se acertar com Deus. Os ensinos e o exemplo de Cristo não se tornam o critério para a vida do profeta seguidor de Cristo,
Muitos que adotam o nome de Cristo estão andando na luz das faíscas que eles mesmos acenderam. Ao invés de seguir os passos do seu suposto mestre, eles não representam o mesmo caráter que Cristo representou em seu puro e sincero amor a Deus, em seu amor pelo homem caído. Não aceitam o que Deus afirmou, identificando os seus interesses com Jesus Cristo. Não formam o hábito de comungar com Jesus, de tomá-lo como guia e conselheiro, aprendendo assim a arte de levar uma vida cristã bem definida. Não conhecem Jesus, não tem Jesus na sua vida. E a gente precisa de ter uma renovação, uma experiência com Jesus todos os dias. Não existe esse papo, esse negócio de cristão consagrado, de cristão santificado. Santificação é todo dia, consagração é todo dia. Então, todo dia eu tenho que estar buscando uma santificação, uma consagração. O que eu fiz hoje, para amanhã já não serve. Amanhã é um novo dia. Os que não só ouvem, mas praticam as palavras de Cristo, tornam manifesta no caráter a atuação do Espírito Santo. Os que não só ouvem, mas praticam as palavras de Cristo, tornam manifesta no caráter a atuação do Espírito Santo. O resultado da atuação interior do Espírito Santo é demonstrado na conduta exterior. Olha que coisa interessante. Nós falamos muito do exterior, né? Temos que ter cuidado com a nossa conduta, como a gente se veste, né? Como a gente o nosso falar, né? O nosso comer. Mas isso é resultado de uma atuação de Cristo no interior, demonstrada pelo Espírito Santo. E isso vai se repercutir no exterior. Ou seja, a vida do cristão está escondida com Cristo em Deus. E Deus reconhece os que são seus, declarando: vós sois minhas testemunhas. Eles testificam do poder divino. Eles testificam que o poder divino está influenciando seu coração e moldando a sua conduta. Suas obras evidenciam que o Espírito está atuando no homem interior. Os que se comunicam com eles estão convencidos de que fazem de Jesus Cristo o seu modelo. Então, irmãos, fica claro que nós precisamos da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Até porque todo o trabalho que Jesus fez nessa terra, né? Ser nosso exemplo, nosso substituto, todos os ensinamentos de Jesus, sem a ação do Espírito Santo, não valeriam de nada. Então o Espírito Santo ele é muito importante. Eu diria para você, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, ele é a nossa maior necessidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a chamada do Espírito Santo. E ele está nos convidando, nos chamando. E ele espera algo de nós, que se encontra no livro de Lucas. Lucas nos diz algo interessante. Nós vamos finalizar com dois textozinhos bíblicos tremendos. Lucas, capítulo 11, verso 13. Ricardo, o que eu preciso para ter o Espírito Santo, já que ele é tão importante? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então você precisa pedir. Esse é o primeiro passo. Ricardo, eu quero o Espírito Santo. Então peça. É a Bíblia que está falando isso. Começa a pedir. Senhor, dá-me teu Espírito. Me batiza com teu Espírito. Faz uma renovação mental. Faz uma regeneração na minha vida através do Espírito Santo. E quando você pedir, peça, além de pedir, peça para que ele faça algo em você, que eu vou ler agora, que se encontra lá no livro de Efésios. Muito importante. Isso se encontra no livro de Efésios. Muito importante isso. Muito importante. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que Deus está querendo nos dizer? Com enchei-vos do Espírito. Sabe como é que fica isso aqui no original? Seria mais ou menos assim: permitam-se ser constantemente e repetidamente renovados pelo Espírito Santo. Encher-se do Espírito é permitir ser constantemente e repetidamente renovado, repleto do Espírito Santo. É isso que eu e você precisamos, irmãos. Se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, vai acontecer isso aqui. Os que não só ouvem, mas praticam as palavras de Cristo, tornam-se manifesto no caráter e atuação do Espírito Santo. Sabe qual vai ser o resultado disso? A atuação interior do Espírito Santo é demonstrado na conduta exterior. Ou seja, se o Espírito Santo atua no teu interior, automaticamente vai haver uma mudança no exterior. No teu falar, no teu pensar, no teu comer, no teu vestir, no que você ouve, no que você assiste. Vai haver uma reforma. Mas, para que isso aconteça, precisa haver uma reforma na mente. Tudo acontece aqui. Entendeu? Então, irmãos, a mudança ocorre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ok? Que Deus nos abençoe neste sábado, irmãos. E que este Espírito Santo, que é vida, é Deus, possa agir na minha e na sua vida, possa nos transformar, possa nos batizar e possa nos tornar cada dia homens e mulheres diferentes. Amém? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome pela reflexão que fizemos da sua pessoa. Espírito Santo, que o Senhor possa estar agindo na vida de todos aqueles que estão fragilizados, estão fracos, estão desanimados, estão atormentados, angustiados, que o Senhor possa trazer alento, regozijo, que o Senhor possa abraçá-los, e que eles possam sentir o toque divino do Teu Espírito. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso dessa renovação, desse batismo diário. Eu tenho certeza que aquele que me ouve, sendo ele mulher, ou homem, ou jovem, ou até mesmo aquele que ainda não te conhece, não te aceitou, precisa desse batismo, dessa renovação do Espírito Santo, desse encontro com o Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda, nos transforma,
e nos abençoe e nos dê uma boa noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.